Bom, falei que eu estaria aqui de volta com a presença do deputado Gustavo Gayer e também veio Luiz Curado. Olha aí que maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a vocês, ouvintes. É um prazer de novo, enorme estar com você aqui no programa do Sucesso Rural. Fantástico. Bom demais estar aqui no Brasil. É a rota da fruticultura cada vez mais forte, a gente vendo as apresentações, porque eu passei já por uns estandes aí, onde tem ali uma diversidade de frutas e parece que está só se fortalecendo. Só fortalecendo. Inclusive a gente já está lançando sucos, né? Já com a integração com o pequeno produtor da agricultura familiar. Então suco de framboesa do Cerrado, já de produtores daqui, suco de mirtilo, com produtores daqui, estamos fazendo um mix framboesa com maracujazinho do Cerrado, tá uma maravilha. Eu acho que a rota só fortalece o crescimento do pequeno e a gente está com trabalho agora, já para começar em setembro, já comprado as 500 mil mudas de mirtilo. Vamos fazer o maior polo, vai ser 1 milhão, né? 500 mil é só a primeira fase, a segunda fase já está encomendado mais 500 mil. E aí daí para frente, nosso objetivo é chegar a 2030 com 6.200 hectares aqui na região da RIDEV. E olha, quando fala de agricultura familiar, pequeno produtor, a gente não está falando de invasores não, viu, gente? E mesmo quando fala, porque às vezes tem essa visão Tem! Porque aqui no DF, inclusive, teve um episódio em que nós demos visibilidade para ele de invasão no assentamento. É um assentamento que é feito pelo governo federal, onde os produtores estão há mais de 40 anos e, de repente, vieram os pelegos, bandidos do MST invadir. Aquela coisa ali que mexeu com o brilho dos produtores nas suas áreas com 40 hectares. Então, é essa área que às vezes é difícil para uma agricultura comercial, se fosse fazer plantio de soja, mas ela é viável no plantio de agricultura. Do pequeno produtor, o que a rota faz? Ela resgata esse pequeno produtor, dando a ele liberdade de trabalhar na sua terra, de ter uma renda digna. Eu não falo renda, porque a fruticultura permite a riqueza para eles. Numa pequena área, a gente vai trazer riqueza para esse pessoal, para eles terem a liberdade deles adquirida e poder estar ali trazendo seus filhos de volta para o campo, né, com a rentabilidade boa e uma vida digna. Então é isso que a gente está fazendo. Muitos dos nossos projetos aqui da Rota Fruticultura têm resgatado até produtores que já estavam desacreditando em tudo, sabe, Fabélia? Há anos sem receber nenhum incentivo, nenhum programa de estruturação e desenvolvimento regional. E aí, quando a gente idealiza essa rota aqui dentro, com apoio da Codevas, com apoio da Embrapa, agora é Mater, Senar, Conab, todo mundo se uniu para resgatar essa população que é o nosso novo polo de fruticultura aqui na região do Centro-Oeste, com frutas berries, uma coisa totalmente diferente. A nossa nova fronteira agrícola é o pequeno produtor, agricultura familiar. Precisa abrir nova área, só precisa estruturar e organizar. É o crescimento vertical, é a economia circular, é isso que precisa acontecer dentro das propriedades do Brasil, que a gente ainda vai crescer muito. Bom, deixa eu conversar aqui com o Gustavo Gayer. Primeiro, Gustavo, obrigada. Deputado, o que nós precisamos fazer? Nossa, são tantas coisas que nós precisamos fazer, né? Bom, primeiro, continuar fomentando os pequenos agricultores, né, dando estrutura de apoio que eles precisam. Afinal de contas, a grande maioria do que é produzido no agro do nosso país são dos pequenos. Existe uma ideia, como é que fala, no ideário coletivo, uma percepção de que quando a gente fala agro, as pessoas imediatamente pensam em vastas extensões territoriais. Pensa em pecado. Como se fosse errado isso, né? Mas tudo bem. E bilionários e bilionários, e não é. Houve por parte de grande tamanho de uma cultura que tentou se colocar por parte da população brasileira contra os produtores do agro. O agro, na verdade, são pessoas de pequenas extensões de terra, né? Famílias que trabalham ali todos os dias, do nascer ao pôr do sol, de domingo a domingo, para produzir aquilo que está na sua mesa na hora do almoço. Porque boa parte do que é produzido pelas pequenas produções, pelos pequenos produtores, vão para a mesa do brasileiro.
Os grandes produtores é que concentram ali a maior parte das exportações, tá? Mas o pequeno produtor é aquele que está na feira aí da sua cidade, é aquele alface, é aquela fruta que você vai lá e compra na feira, na esquina ali do seu quarteirão. São essas pessoas que alimentam o povo brasileiro e são essas pessoas justamente as mais vulneráveis, por exemplo, a esse governo que nós temos agora, né? Que tem essa sanha persecutória contra os produtores do agro. Então, eu acho que nós temos que defender aqueles que sustentam a economia do nosso país, os maiores geradores de riqueza e de emprego, que é o agro, principalmente os pequenos e médios produtores. E é por isso que nós temos que sempre preservar e saudar essas iniciativas, como a rota, né, das frutas aqui, do RID, e que está sendo inclusive copiado em Goiás, né, e vai ser copiado em vários outros estados também, que dão uma estrutura, um apoio para que esses produtores possam não só sobreviver. Eu gostei do que o senhor falou agora. Não é só renda, né, é riqueza. É com uma pequena, com a sua produção, na sua pequena terra, você pode se tornar rico, você pode enriquecer, gerar riqueza, isso que é importante, né? Gerar emprego, valorizar aquela área e também movimentar a economia da sua região. Então, acho que nós precisamos proteger, fomentar, defender, né? E, obviamente, ir atrás de políticas públicas que possam facilitar ou dificultar menos, né? Porque boa parte da dificuldade vem muitas vezes do Estado, de leis e de burocracia, facilitar e facilitar a vida dessas pessoas para que elas possam colocar comida na nossa mesa. Acho que as pessoas têm que fazer essa ligação direta, né? O que está acontecendo aqui na feira, essas iniciativas, elas facilitam com que a comida chegue na sua mesa de forma mais barata e com menos dano ambiental, que é algo que tem que ser sempre lembrado. Porque quando se fala em agro, imediatamente, devido a essa cultura equivocada que foi imposta, né, goela abaixo do povo brasileiro, quando se fala em agro, se pensa em desmatamento. Muito pelo contrário, são os pequenos produtores os maiores responsáveis por preservar o meio ambiente, porque ele mora ali naquela região. É diferente de uma pessoa que tem milhares de alqueires, que não tem problema também, eu quero que fique bem claro isso. Mas a pessoa, o pequeno agricultor, ele mora ali, é como você no seu bairro, você se preocupa com o seu bairro, você se preocupa em preservar o seu bairro, porque você mora nele. É o seu quintal. Então o pequeno produtor, né, é justamente aquelas pessoas que estão ali cuidando das nascentes, que cuidam da água, porque eles vivem daquilo ali também. Eles preservam aquilo mais do que qualquer outra pessoa. Então nós temos que fomentar e com a tecnologia, com o know-how, com essas iniciativas, a gente consegue aumentar o potencial de produção por alqueire, ou seja, sem ter que aumentar a terra, as pessoas conseguem produzir mais. E é o que o Brasil tem mostrado para o resto do mundo de uma forma, assim, com uma maestria inigualável, né? O Brasil conseguiu aumentar vertiginosamente a nossa capacidade de produção do agro, sem aumentar da mesma proporção a extensão territorial usada para essa produção. É algo que a gente tem que, é uma inteligência, um know-how nosso que a gente tem que exportar para outros países que já destruíram o seu meio ambiente e não conseguem se manter alimentados. Então, copia o que o Brasil está fazendo. E quer vir dar palpite aqui na nossa apresentação. Quer vir dar palpite, quer vir falar que é dono da Amazônia. Aí nós temos um presidente que está querendo entregar o nosso território para outros países. Tá tudo errado, Fabeli. Tá tudo errado. Então, quando você pergunta o que a gente deve fazer, você é tanta coisa, mas eu sei que vai dar certo no final. Deus e a verdade está do nosso lado. Nós tivemos cassação do deputado Deltan Dallagnol. Na mira, eu acho que o resto do Brasil enxergam na sequência Nicolás Ferreira e aquele deputado lá de Goiás, que agora deu branco aqui, fugiu o nome? O Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia. Tem hora que acontece isso, tá, gente? A gente dá um branco assim, e não é de brincadeira não, foi de verdade. Que você me fala disso? Porque o que o Deltan fez de errado? Absolutamente nada. Do ponto de vista do governo e da esquerda e daqueles que odeiam o povo brasileiro, o Deltan prendeu corruptos. Isso é imperdoável para esse pessoal, para esse sistema. Então nós temos lá o Nicolás, que fala algumas verdades, e frequentemente o Gustavo também, o que representa muito perigo para essa mesma gente. Nós temos agora um novo grupo de deputados que vieram estão mostrando para que vieram, né? Estão realmente representando seus eleitores. E tem vários, assim, se eu for citar alguns é até perigoso, porque eu posso deixar alguns de fora, mas a boa parte deles estão no PL. Eu posso falar de cabeça assim, que tem 40 deputados assim que eu sinto orgulho de poder falar que eu estou ali ombreando essas pessoas lado a lado nessa batalha.
E esses deputados se tornaram um gigantesco obstáculo para esse governo. E esse governo não aceita obstáculo, porque eles querem viver na democracia deles. A democracia deles é acabar, aniquilar a oposição, controlar completamente a informação, os meios de comunicação, mandar prender quem fala a verdade. E existem alguns parlamentares que já estão com um gigantesco alvo nas costas, né? Eu, o Nicolas, a Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, só para falar alguns, tá? E o que a gente está percebendo é que essa derrubada do Deltan Dallagnol, um cara correto, idôneo, e que eu já tive minhas diferenças com ele, principalmente na questão de apoio ao Bolsonaro e coisas que ele falou, mas uma coisa inquestionável, ele é um cidadão idôneo, honesto. Ele foi cassado por uma suposta hipotética, pode ser que aconteça uma condenação enquanto ele era procurador. É uma coisa tão absurda, porque nós temos ali deputados que foram flagrados com dinheiro na cueca, que foram flagrados roubando com vídeo, com imagem, com som, com áudio, com tudo, e estão lá sem serem incomodados. Do outro lado, nós temos um deputado que teve 340 mil votos, que prendeu corruptos, que ajudou a desmantelar, escancarar o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o PT, e foi cassado. Ele é o primeiro. Tá? E pelo andar da carruagem, eu acho que vários outros deputados vão seguir o mesmo caminho, porque nós temos aí um judiciário que infelizmente está aliado ao crime organizado. Deputado, isso também inibe a ação dos outros que estão lá, como dessa lista que nós mencionamos aqui? Inibe a ação de muitos, mas dessa lista não. Esse é o problema, essa é a raiva desse pessoal. Porque esses que eu menciono, dessa lista, nós não somos reféns de mandato. Porque o que acontece? Às vezes, vou deixar de falar isso porque senão vão caçar meu mandato. Não, se nós nos tornarmos refém de mandato, nós nos igualamos à velha política, que é aquilo que a gente veio para mudar. Ou seja, tem profissão também? Tem profissão, eu tenho. Se eu tiver que sair de lá e voltar para o meu trabalho, eu volto ao meu trabalho, a vida continua. Eu não sou refém de mandato e nunca vou ser. Faço questão de deixar bem claro isso. E vou sempre falar aquilo que eu acredito. Eu estou ali para falar, que vem do verbo falar. E se eu não puder falar o que eu acredito, se eu não puder representar as pessoas que votaram em mim, então me tirem de lá e deixem eu voltar para minha vida. E em relação a essa censura que querem fazer com redes sociais, que por enquanto a gente ainda vê, eu vou fazer um alerta aqui. Nós estamos vendo a televisão feliz aí, algumas televisões estão radiantes porque elas estão se vendo protegidas, mas elas não estão pensando que daqui a pouco vai chegar nelas, porque censura um, depois censura o outro. Caçou o Daniel Silveira, abre brecha para caçar outros. Alguns estão entendendo, viu? Algumas pessoas já estão percebendo no sentido, nós criamos um monstro incontrolável, que depois que acabar aqueles alvos, eles virão para nós. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, através de um requerimento meu, nós convocamos o ministro da Comunicação, da SECOM, desculpa, o Paulo Pimenta, para ele responder a algumas aberrações e atrocidades que a secretaria dele estava cometendo. E eu mostrei para ele vários artigos da imprensa brasileira, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, onde falava coisas como o apelido dele na Odebrecht era Montanha, que ele falou que a facada ao Bolsonaro foi uma mentira, que ele chama de fakeada, e várias outras coisas. Então ali nós tivemos, ali foi impressionante, ele falou claramente que todos esses artigos eram mentira da imprensa, era fake news da imprensa. Ou seja, não é fake news de apoiadores de Bolsonaro, não. Fake news da Folha de São Paulo, do Estadão. Aí eu chamei a atenção... Não era do bolsonarista, não. É do povo, inclusive fez campanha pro Lula. Aí eu chamei a atenção para um detalhe e passo esse recado para a imprensa brasileira. Esse governo que quer censurar, que quer prender quem fala fake news de acordo com a bússola da verdade deles, está acusando a imprensa brasileira de ser produtora de fake news. Então, pela linha do raciocínio lógico, depois que eles derrubarem nós, quem vai ser os próximos alvos? Folha, Estadão, Globo. Então agora, enquanto algumas pessoas da extrema imprensa bate palmas, fiquem sabendo que as próximas vítimas serão vocês. E as CPIs, na sua opinião,
vão seguir e serão instrumentos ou vão cair na banalidade? Porque eu tenho medo também é que caia na banalidade e tudo vire CPI e tudo termine em pizza. Não, nós temos agora 3 CPIs em andamento. Nós temos a CPI dos jogos de futebol, a CPI do MST e a CPMI do 8 de janeiro. Essa ela tem um protagonismo maior. A CPI do MST, qual eu faço parte, estou lá todas as sessões, ela já está dando um trabalho muito grande para esse governo. Ontem nós aprovamos os requerimentos de convites de alguns membros dessa organização criminosa, que vão ter que ir lá se explicar, inclusive até alguns ministros. Eu apresentei um requerimento para convocar Dilma Rousseff, que estava como presidente do Brasil na época em que o MST tentou invadir o STF com faca, foice na mão, enquanto os ministros do STF estavam lá dentro. E no dia seguinte, e foi isso porque foi financiado pelo governo, no dia seguinte eles estavam todos na casa da presidente, então acho que ela deve dar explicações. E nós vamos fazer visitas, diligências do grupo da CPI às regiões que houve invasão, que houve esse crime do MST. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, né? Então você vai visitar o Brasil inteiro? Não, nós vamos escolher alguns lugares-chave, tá? Senão a gente não vai poder nem ficar lá, porque vai visitando o tempo inteiro. Alguns lugares-chave e vamos, inclusive, convocar os líderes dessa organização criminosa que participaram dessas invasões. Tem um PDL que nós estamos prestes a alcançar o número para ser pautado em regime de urgência, que é uma lei, que basicamente ela torna impossível qualquer membro de grupos invasores de propriedade privada de serem beneficiados por qualquer programa público. Então, se uma pessoa invade uma terra, ela já não pode mais ter título de terra, ela não pode receber Bolsa Família, ela não pode ter absolutamente nenhum assistencialismo, participar de nenhum. Ou seja, participou do MST, você está automaticamente excluído da possibilidade de ser beneficiado pelo objetivo do MST. Ficha suja. Ficha suja. Isso acaba com o MST. Então, como não conseguimos criminalizar, porque essa palavra parece que não pegou bem, no centro, nós estamos deixando bem claro, não vamos criminalizar, mas se invadir propriedade privada, não pode receber título de propriedade, não pode receber Bolsa Família e nenhum outro programa do governo. E nós estamos conseguindo, faltam algumas assinaturas para ir para regime de urgência e vai passar. Quando a gente aprovar isso daí, aí eu te digo uma coisa, o MST acaba. Então nós temos aí o CPI, nós estamos fazendo um bom trabalho. O problema é que, do outro lado, eles não seguem a regra do jogo, tudo eles levam para o STF numa canetada direta anula qualquer decisão do Congresso, está complicado, mas estamos sobrevivendo.